Fala galera, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um videozinho de Deck Tech. Dessa vez eu vou fazer o Deck Tech do Rakdos, Lord of Riots, que é o comandante aí que dá nome à nossa guilda, né? São das cores preto e vermelho. Bom, só uma introduçãozinha aqui, para quem ainda não sabe. Esse é o segundo vídeo dessa série que eu resolvi fazer. E eu vou fazer decks de Commander por menos de R$50. Eu pretendo fazer um vídeo para cada uma das 10 guildas. Então, Rakdos, Selesnya, que foram as duas que já foram. E aí todas as outras, né? Azorius, Gru e assim sucessivamente. E além dessas 10, eu também pretendo fazer mais 10 vídeos de um deck tech com todas as combinações de 3 cores. Então, Sultai, Temu, Esper e assim sucessivamente. Outra coisa que eu preciso dizer é que esse valor dessa lista, né, tá 49,25, se eu não me engano. Eu estou gravando no dia 20 de maio de 2020. É importante essas datas porque as cartas de Magic em geral tendem a flutuar bastante de preço. E eu vou colocar a lista desse deckzinho aí nos comentários, beleza? Quer dizer, na descrição do vídeo, né? Então vamos lá começar. Rakdos, ele é um comandante bem parrudinho, né? Que ele é 4 manas 6/6. Ele voa e atropela. E criaturas que você jogar custam 1 a menos para cada 1 ponto de vida que seus oponentes perderam. Ele tem muitas vantagens, mas a desvantagem dele é que ele não pode ser jogado se um oponente não perdeu vida esse turno. Então, a gente separa ele basicamente em duas categorias, o deck dele, né? A primeira delas é justamente a gente conseguir jogar nosso comandante. Então, aqui são cartas que vão fazer os oponentes perderem vida, tá? Então, a gente tem, por exemplo, Cosp Lança, que vira e causa 1 de dano. Então, tem muito essa mecânica de dar pontinhos de dano em todos os jogadores apenas para a gente jogar o nosso comandante. E claro que se a gente causa 1 ponto de dano em cada jogador, a gente já também se beneficia da habilidade do Rakdos, né? Porque se eu der 1 de dano em cada oponente numa mesa de 4 pessoas, minhas criaturas já custam 3 a menos, então é bem legal. Então aqui a gente tem nossas cartinhas de Dadana, que compra um pouquinho de carta também, uma carta política também, né? Termoalquimista. Então todas elas, vocês vão perceber que elas têm alguma forma de dar dano nos oponentes. O Subordinado Leal, eu gosto dessa carta porque em certas situações você vai conseguir diminuir 9 o custo de suas criaturas, que é bem bom. Mas por outro lado, ele em algumas situações fica meio estranho a jogabilidade dele, porque ele só ativa essa habilidade, só desencadeia essa habilidade se você controla o seu comandante. E se você só tem ele para perder vida, você não vai conseguir jogar seu comandante. Então fica nessa situação um pouquinho embaraçosa. Mas eu ainda gosto dele porque em muitos casos ele vai rampar muito. E aí mais algumas cartinhas de dar dano. O legal desse deck aqui é que às vezes a gente vai conseguir castar umas criaturas bem grandes. Então vocês vão ver depois. Aqui a gente tem um feitiço, né? Na forma de feitiço, de dar dano também. E além disso tem um bônus, que cada jogador vai descartar 2 cartas, e aleatoriamente. Então é bem legal essa carta. E aqui a gente tem mais alguns encantamentos também para fazer essa função, né? De fazer com que os oponentes percam vida. Uma das desvantagens desse deck é que o deck, no geral, é um pouco lento, tá? Então, vocês vão ver que a gente precisa de umas formas melhores de lidar com a mesa. Eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente. Mas, além disso, das cartas que fazem os oponentes perder vida, a gente precisa das criaturas grandes, né? Pra justamente jogar de graça com o nosso comandante. A primeira é Condutor da Ruína. Ela é muito legal, porque você vai pegar uma ameaça bem forte e botar no topo. E ele também reduz o custo. Então, se ele já estava em campo, no outro turno vai ter a redução do custo do Rakdos e mais a redução do Condutor. Então, é uma carta muito legal. Ruína de Bala-Ged, nossos Eldrazizinhos clássico, né? Barato, muito forte.
Sandstone Oracle é bom para dar draw pra gente também. Vandalus e Ungraph, eu não gosto muito de botar cartas com custo de mana colorido, porque a gente tem que pagar ainda o custo colorido, né? O Rakdos só permite reduzir o custo incolor. Então vocês vão ver que tem muitas criaturas incolores, mas eu gosto dessa aqui em particular, porque a gente também tem nossas formas de dar dano todos os turnos, tá? Então, não essa aqui, porque perde vida, mas essa aqui, por exemplo, a gente causa 1 de dano na nossa manutenção, né, cada oponente. Com o Vandalus, a gente vai começar a causar 2. E isso funciona para todas essas cartinhas aqui. Então, quando você vira com o Zangão, você causaria 2 e assim sucessivamente, né? Com aquele... Esse aqui não funciona porque perde, mas no geral você vai conseguir causar o dobro de dano. Então, é bem legal. E com nossas criaturas grandes também, por exemplo, o próprio Ruína da Balagued, ele vai causar 7 de dano, né? Se conseguir bater em alguém. Então, eu gosto do Vandal de Ungraph por isso. E a segunda cartinha que tem custo colorido é justamente o Pestilence Demon. Eu gosto dessa carta porque justamente a habilidade dele faz com que todos os oponentes também percam vida. Então você também consegue rejogar talvez seu comandante se precisar. E ele, além de tudo, ainda serve como um board wipe, né? Se você só tem ele, você consegue dar 5 de dano na mesa e todas as criaturas com resistências 5 ou menor vão morrer. Então eu gosto bastante dele. A gente tem, continuando nossos Eldrazinhos, um dos melhores para mim é esse aqui, que a gente consegue voltar alguma coisa do cemitério, dos baratos, né? E ele é bem forte. Às vezes 9, mas às vezes você vai pagar nenhuma mana. Então é bem legal, eu gosto muito dessas cartas nesse deck. Mais um Eldrazizinho. Mais um. E aqui a gente chega nas criaturas de custo X. As criaturas de custo X são legais nesse deck porque elas ficam bem versáteis, né? Se você fez com que todo mundo perdesse 6 de vida, por exemplo, batendo com o Rakdos, você consegue jogar ela por 6/6. Mas se você consegue, além de bater, ainda tirar mais vida com aquelas criaturinhas, mais encantamento e tudo, se você causar, por exemplo, sei lá, 12 de mana, ela já entra uma 12/12. Então eu gosto bastante desse tipo de carta aqui. E por isso a gente tem ela e mais o Endless One, que também é um Eldrazizinho e é quase a mesma coisa da Conjuradora. A gente tem o Desolation Twin, mais um Eldrazi parrudinho aí pra gente jogar, às vezes até o custo 10 também sai de graça. E por último, uma bombazinha, mas ela é um pouco diferente, né? Ela não vou jogar de graça, ela é mais pela quantidade de pontos de vida que os oponentes perderam. Não é na mesma estratégia de todas essas outras, mas combina perfeitamente com o comandante. Beleza, mas a gente precisa de um plano B, caso a gente não tenha o Rakdos. E é por isso que esse deck aqui ele é bem gordinho em relação a ramps. O primeiro dele é Canalizador de Kozilek. Eu gosto dele porque, além de ser um ramp bom, ele adiciona 2, né? Ele é incolor e é uma criatura. Então a gente consegue, em muitos casos, colocar com o Rakdos ele de graça na mesa. Então, muito legal. E se der tudo errado, você baixa ele e vira para adicionar 2 mana para conseguir jogar suas criaturas mais pesadas, né? Como essas aqui. Então, nosso primeiro rampzinho, Canalizador de Kozilek. O segundo aqui eu coloquei o Star Compass, mas eu não sou muito fã dessa carta. Eu, na verdade, estou colocando essa aqui para substituir mana de Criptólito, alguma coisa assim. Eu não tenho, mas eu acho que é uma carta imprescindível nesse deck. E eu vou colocar aí na tela para vocês verem e deixar como sugestão. Eu, inclusive, acho melhor substituir. O mana de Criptólito é perfeito nesse deck. É um dos melhores ramps. Infelizmente eu ainda não consegui colocar, mas eu vou deixar de recomendação. É a única carta que eu não tenho aqui, mas eu realmente acho que eu precisava falar sobre ela. Porque tem tudo a ver com o deck. É um ramp, então dificilmente os seus oponentes vão tirar
ele de campo, né? A não ser que esteja com muito pouca vida, ou realmente queira travar seu jogo, mas você tem outras formas de fazer isso também. Então é uma carta que basicamente garante que você consegue jogar o comandante. Outro rampzinho, o Fire Bubble, um sinete, mais uns rampzinhos aqui padrões. Medalhão Rakdos, para também dar um drawzinho às vezes. Monumento Colagan, eu coloquei aqui mais só porque ele, além de adicionar, faz algum outro efeito, mas podia ser qualquer outro ramp. Eu nem sou muito fã dele aqui, mas eu acho que a gente precisa de muitos ramps nesse deck e ele pelo menos é um pouquinho versátil. Unstable Obelisk, essa carta eu gosto bastante, principalmente em deck Rakdos. Decks que não tem branco nem verde de forma geral, né? Porque você consegue lidar com coisas que te atrapalham em forma de encantamento. Então ele é muito legal por conta disso. É difícil você conseguir usar a habilidade, mas em uma emergência e se você na situação tiver como usar, né, você vai fazer isso. One Power Stone é boa porque custa pouco e adiciona 2 para nossas criaturas grandes. E aí o Vessel of Endless Rust, que serve como um hatezinho aí de cemitério, não é muito efetivo, né? Mas pode ajudar em alguns casos. E aqui mais 2 rampzinhos que também adicionam mais do que uma mana. Isso é legal para o nosso deck porque nossas criaturas são bem pesadas. E como eu disse, aqui seria o nosso plano B. Aqui além do ramp, ele é o nosso plano B de como jogar criaturas maiores, né? E essas 2 cartas eu gosto porque elas têm a vantagem de comprar cartas. Se eu não estiver precisando de ramp, se eu tiver com Rakdos na mesa, ou se eu já tiver baixado as criaturas grandes. O Edro de Pedra Onírica, no geral, eu não gosto muito, porque eu acho que ele é uma carta muito pesada. Ele por si só já é pesado, então às vezes você precisa do ramp e você não tem, não consegue baixar o Edro. E além disso também é difícil você pagar no mesmo turno que você baixa para comprar 3 cartas, né? Você baixar e usar a habilidade dele. Mas nesse deck aqui eu acho que ele pode ser interessante por conta disso, porque nossas criaturas são muito pesadas. Diferente de outros tipos de deck que tem uma curva mais linear, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartinhas para ramp. Beleza? Além dessas 2 coisas, né, dessas 2 categorias do nosso deck, tanto as cartas que tiram vida quanto as cartas, nossas bombas, nossas criaturas altas, a gente precisa formas de segurar a mesa, tá? Travar. E é justamente por isso que eu coloquei esses removalzinhos aqui. O nosso primeiro é Talho Assassino. A gente precisa de formas de destruir rapidamente criaturas pequenas para não bater na gente. Nosso deck de maneira geral é lento, como eu tinha dito. E essa carta aqui é legal porque a gente tem o outro lado dela, pedaços, que ajuda a castar nosso comandante mais pra frente. Então, eu gosto dessa carta aqui, desse removal. Mais um removalzinho, mais outro removalzinho. A gente tem bastante artefato nesse deck, então essa carta é bem interessante. E ajuda a poder jogar nosso comandante, né? O Augur Spree, eu gosto dessa carta nesse deck, porque ela serve como um removal de criatura com resistência menor que 4, mas ela também pode servir como um bônus para nossas criaturas muito grandes. Então às vezes você vai ter uma 10-10 na mesa, o oponente não está esperando, você dá um buff nela e pode até acabar matando alguém, ou causar mais dano, né, de forma geral. Então eu acho ela interessante nesse deck. Tem muitos decks que ela basicamente só serve como remoção, mas nesse nosso deck, como tem muitas criaturas grandes, ela pode servir com um buff também, então fica um pouquinho mais versátil. E além disso, mata criaturas que são indestrutíveis, por exemplo, né? Que, como o vermelho e preto tem muitas criaturas que dá dano, ou que só destroem a criatura, é legal colocar uma dessa aqui para tirar coisas que sejam indestrutíveis, pequenas. E aqui a gente tem nossos Destroy em área. Então eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 removals pontuais
E eu coloquei 4 removal em área. Geralmente eu boto um pouquinho menos, 3, dependendo, 4, mas nesse eu preferi deixar 4 mesmo, por conta da característica do nosso deck, né? Dele ser um pouco lento. E por isso eu coloquei Necromantic Selection, que é basicamente um destrói em área, mas ao mesmo tempo serve como um incon. Muitas vezes seus oponentes não vão conseguir fazer mais nada depois disso, e aí você consegue até ganhar o jogo, volta uma criatura bem grande sua, daquelas bombas que o seu deck tem. Ou até mesmo pegar de alguém, né? Se tiver uma criatura melhor. E eu coloquei 3 remoções em área, mas é importante observar que elas são remoções baratas, tá? Porque, pelo fato, novamente, do deck ser lento, a gente precisa de remoções baratas. Então, se tiver um deck de fichas ou um deck muito agro, o deck não consegue segurar se não tiver essas formas de segurar o jogo. E aí, por isso eu coloquei Cerne do Destino, que é custo 5. Achei ela bem legal. Mesmo não sendo um deck de dragões, a não ser que seu meta tenha um deck de dragões, né? Mas geralmente essa carta aí vai destruir tudo ou quase tudo. Então eu gosto dessa cartinha. A segunda reação em cadeia. Ela é boa por ser barata também, custo 4. E Terremoto eu acho ela legal, primeiro pela versatilidade, né? Que pode ser tanto dano em todas as criaturas, mesmo grande. Então, por exemplo, você pode pagar 6 para ela e destruir todas as grandes, ou se for muito no começo do jogo, você paga pouco e destrói as pequenininhas, só para segurar mesmo, e você não perder muita vida. Mas além disso, ela também causa o dano em cada jogador. Então você pode pagar um para o custo X e um vermelho, ou seja, 2, para dar um de dano em cada jogador, e aí você já consegue jogar o seu comandante, se você tiver mais 4 manas. Então isso é bem legal e ajuda na temática do deck, né? Tem tudo a ver a sinergia com o deck. Uma cartinha parecida é a Rolling Earthquake, só que ela atualmente está bem carinha, se eu não me engano. Por isso eu não coloquei aqui no lugar de outro dessas destruições em área. Mas é uma carta bem interessante também, caso você tenha. Coloquei aqui mais algumas remoçõezinhas, mas aqui mais voltada para artefato. Primeiro o Golem Meteórico, claro que ele remove também criaturas, mas uma vantagem também é que ele pode remover artefato ou até mesmo encantamento, já que Rakdos não lida muito bem com isso. O segundo, Ingot Chewer, que destrói artefato. Ele é legal por fato de ser criatura. Se você tem o seu Rakdos e os oponentes perderam 4 de vida, você basicamente vai pagar o mesmo custo do evocar. Então eu gosto bastante dessa criaturinha aqui. E por fim, Amuleto Rakdos, que também serve como rate de cemitério. É importante a gente ter um ratezinho aí, pelo menos, de cemitério. E o Amuleto Rakdos, além disso, também destrói artefato, né? O ponto positivo aqui, na minha opinião, é que no geral, eu gosto bastante do Amuleto Rakdos e acho que ele encaixa em basicamente todo o deck dessas combinações de cores. Mas nesse deck aqui em especial, eu acho ele ainda melhor, porque sua última habilidade causa um ponto de dano, causa dano nos jogadores, né? E em geral, em Commander, a não ser que você tenha, sei lá, 20 criaturas, mas também não é tão comum assim. Essa habilidade não é tão boa. Você vai conseguir, em média, dar 3 de dano, 5 de dano, talvez se tiver muito 8 de dano. Não é suficiente para ser relevante, né, na minha opinião. Em alguns casos, sim, a pessoa está com pouca vida, você usa, mata aquela pessoa. Mas nesse caso aqui, ele é legal porque reduz muito o custo das suas criaturas. Se cada jogador tiver 3 criaturas, por exemplo, suas criaturas já vão reduzir em 9 o custo se você tiver com o seu comandante. E além disso, você também consegue jogar antes de castar o seu comandante para castar o seu comandante. Então, ela é bem completa, na minha opinião. Essa carta é sensacional nesse deck aqui. Coloquei mais algumas cartazinhas aqui com outras funções. A primeira é Surto da Tempestade Bélica. Eu gosto muito dessa carta. Basicamente, todos os meus decks com vermelho que tem criaturas grandes eu gosto dela, eu boto ela. Porque ela serve como remoção, serve como finisher. Nesse caso aqui, serve para castar o comandante. Então eu acho que essa carta se encaixa muito bem.
Às vezes você vai ter uma criatura poder 8, 10, e aí você vai dar 10 de dano em alguém. Então é absurdo. Então eu acho muito legal essa carta aqui. Outra carta que eu coloquei, Tutor Diabólico. Um tutorzinho aí padrão de Dex Budget. É legal porque você pode pegar aquela remoção que você está precisando em área, pegar aquela remoção pontual, pegar aquela carta, e isso é importante, pegar aquela carta que dá dano nos jogadores. Às vezes, raramente, fica o deck sem conseguir dar dano e fica um pouco travado, você não consegue jogar seu comandante. Principalmente se destruírem muito suas criaturas. Mas você pode pegar um encantamento que dá dano, alguma mágica instantânea que você esteja precisando, hate de cemitério, qualquer coisa do tipo. Então, eu gosto bastante dessa cartinha aqui. E aí eu coloquei mais duas cartas que foram justamente Anger e Ogre Battle Drive. Eu gosto delas duas porque você vai ter criaturas muito grandes. Às vezes, quando você baixa a criatura muito grande, no turno dos oponentes eles já conseguem destruir. E se você tiver isso aqui, vai ser uma surpresa bem grande você jogar uma criatura poder 10 na mesa e conseguir bater 10 no mesmo turno que entra, né? Inclusive, por exemplo, com o nosso Desolation Twin, você vai ter duas criaturas 10/10 em campo. Se tiver ímpeto, você com certeza mata alguém. Então eu gosto muito dessas cartinhas aqui. Tem outras cartas que dão ímpeto e talvez até o deck precisasse mais de uma cartinha a mais ou duas, mas acho que nessa configuração tá legal. Você já tem o tutor para procurar aí caso você precise também. É importante esse deck pegar de surpresa, porque além dele ser um pouco lento, né? Se você baixa uma criatura muito forte, os oponentes vão ter um turno aí para se preparar para chegar no seu turno e não levar 10 de dano, 8 de dano. Então, eu acho bem legal ter ímpeto porque você pega todo mundo de surpresa. Às vezes você vai conseguir jogar uma criatura 15, por exemplo, com aquelas cartinhas custo X. Bom, a gente chegou aqui nos nossos drawzinhos. Importante em todo deck de Commander. O primeiro deles, Staff of Nin, encaixa perfeitamente porque você consegue dar o dano também. E aí você vai ter novamente tudo aquilo do Rakdos, né? Jogar criaturas mais baratas. Você vai conseguir baixar o seu comandante se ainda não estiver na mesa. E é um draw bem legal para decks Rakdos. A gente tem o Algoz Indulgente, que é na forma de criatura. Então às vezes você joga por 2 pretas. E se nenhum oponente fizer com que perca vida, quer dizer, se os oponentes fizerem com que percam vida e você não compre carta, também é vantagem para você, porque você já reduz pelo menos 3 aí das suas criaturas. Então eu gosto dessa cartinha. Faithless Looting não é nada que te dê vantagem, ele não se encaixa perfeitamente com o deck, porque o seu deck não tem Reanimator nem nada desse tipo, mas eu gosto dessa cartinha. Vai atrás de coisas que você precisa, você vai conseguir comprar 2 cartas e depois tem mais flashback para comprar mais 2 cartas, então você vê que tem muitas cartas redundantes no deck, tem muitos ramps, muitas cartas que dão dano, muitas bombas, então qualquer uma delas que você compre é suficiente, por isso que eu gosto de Faithless Loot. Você só precisa encontrar um em 10 daquilo que você está precisando. E tem o flashback também. Eu gosto dessa cartinha. O Wretched Confluence combina até bem com o Faithless Looting, né? Mas tá aqui mais por ser uma carta versátil, eu adoro ela. Quase todo deck preto também eu uso, porque além de ser draw instant speed, você consegue matar criaturas, você consegue voltar bombas do seu cemitério para sua mão, que às vezes você precisa. Então, gosto bastante dessa carta. Mais alguns draw, Ambition Cost, Siphon Mind, gosto muito desses drawzinhos e mesões. Read the Bones, mais um padrão. Dominable Pact, eu gosto dessa cartinha. No geral, eu não gosto muito dela, mas nesse deck aqui eu gosto porque você vai ter muitos ramps, como vocês viram. Então, às vezes, você vai estar com muito terreno sobrando, suas criaturas não estão entrando de graça por causa do Rakdos, você pega e usa toda a sua mana nessa cartinha aqui e compra, sei lá, 6 cartas. Então, é uma carta que eu gosto nesse tipo de deck.
E a nossa última cartinha, Underworld Connection, também mais um draw bem legal, bem efetivo. Por isso eu gosto dele. Forma de encantamento, né? Então, todo turno você tem um draw a mais, basicamente. Aqui os nossos terreninhos. A primeira é a escória fundida. Em alguns casos, você não vai ter muito o que fazer com a mana. Você vai jogar criaturinhas pequenas, só para no próximo turno você usar a habilidade de poder castar seu comandante. Enquanto isso, você vai colocando marcadores em escória fundida. Ele serve como um rampzinho, né, aí para você. Caso dê tudo errado, você tem suas bombas, pelo menos ele ajuda a jogar as bombas. Então, eu gosto bastante dessa cartinha aqui nesse deck. A gente tem 3 cartinhas que dão dano nos oponentes, que são o Deserto Abrasado pelo Sol, Piranha Marsh e Lich Riding Swamp. Então, cartas que se encaixam perfeitamente nesse deck. Precisa muito. Às vezes você leva um board wipe, ou então destrói seu encantamento, e aí você não tem mais como jogar seu comandante, você simplesmente baixa um terreno, não tem como ninguém evitar, os oponentes vão perder vida, e aí você está pronto para jogar seu comandante, e até, quem sabe, jogar umas bombas aí no mesmo turno. Command Tower, consegui colocar essa aqui, é uma carta muito boa, basicamente todo deck com mais de uma cor precisa dela no Commander. Ela não é tão baratinha. Acho que agora deu uma barateada por causa de Commander 2020. Mas ela não é tão baratinha aqui, mas eu consegui encaixar ela. E aqui nossos terreninhos de 2 cores, né? Quer dizer, procurar uma das 2 cores que precisa. E aqui os de 2 cores. Coloquei 37 terrenos. E tem mais essas 2 aqui para ciclar, caso você não esteja precisando. Como tem muito ramp, às vezes você está um pouquinho floodado, você simplesmente descarta essa e procura o que você quer. Então tem 37 terrenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 montanhas básicas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pântanos, fechando o nosso deckzinho de Rakdos. Então é isso aí, se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva, deixe nos comentários aqui o seu feedback, para eu saber o que é que vocês acharam, o que é que eu posso melhorar nesses vídeos. Eu estou gostando bastante de fazer essas séries, porque eu preciso pensar bastante, preciso procurar as cartas também, cartas baratas, opções boas e baratas para os decks, e eu acho que vocês estão gostando também, né? Deixa aí o feedback nos comentários para eu saber. E aí, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque a gente vai ter bastante deck ainda. Faltam 18. Então, valeu!